Excelentíssimo senador Ciro Miranda, presidente dessa comissão, igualmente ilustres membros da mesa, doutor Valdir Cardoso, representante da FENAM, doutor Fernando Menezes, representante do Ministério da Saúde, doutora Maria do Patrocínio, representante do Ministério da Educação e Cultura, doutora Beatriz Rodrigues Abreu, digna representante da Associação Nacional de Médicos Residentes, doutor José Bramigo, nosso representante da Associação Médica Brasileira, demais pré-claros deputados, autoridades, senhoras e senhores, com satisfação que recebemos o convite para participar dessa audiência, por tratar-se de uma matéria de relevante interesse humanístico, comunitário e, óbvio, muito pertinente às atividades desenvolvidas pelas associações e entidades médicas, como a Federação Nacional do Médico, a Associação dos Residentes, a Associação Médica Brasileira, a Federação Conselho Federal de Medicina e, naturalmente, os representantes do Poder Executivo. Bom, nós gostaríamos de contextualizar o tema em pauta de análise com considerações sobre as nossas circunstâncias socioeconômicas. Nós temos hoje uma nação que está posicionada entre a sétima e sexta economia do mundo. Entre as maiores economias do mundo, mas que ocupa o 85º lugar no campeonato da desigualdade social, disputado por 187 países. Um paradoxo. E, sobretudo, quando essa circunstância social nos enseja a visão de cenários de luta pela sobrevivência de boa parte da população brasileira, com o agravo de luta pela sobrevivência em circunstâncias de mista náusea, ou seja, pela falta consciente de devida assistência à saúde pública. Naturalmente que isso mostra o quanto meritocrática é a discussão que aqui está em pauta. Nós temos uma proposta, as entidades médicas que representam os em torno de 400 mil médicos em atividade no país, tem uma proposta para a erradicação dessa chaga social, da desassistência na área da saúde a uma parte significativa da nossa população. Aquela mais vulnerável, mais carente, e que está localizada, em geral, nas periferias das grandes metrópoles e nas regiões mais longínquas da nação. As entidades têm manifestado seu firme e incondicional apoio às tentativas de universalizar o acesso da população à saúde, direito previsto na Constituição de 1988. Assim, ressalto mais uma vez a nossa preocupação com a oferta de condições efetivas para o exercício da medicina em benefício da sociedade, o que implica no desenvolvimento de proposta concreta que viabilize a presença de médicos em todas as áreas consideradas de difícil provimento, inclusive nas periferias de grandes centros urbanos. Para isso, de forma reiterada, nós temos apontado a necessidade de uma carreira de Estado, ao menos na atenção primária à saúde, para os médicos que atuam na rede pública, nos locais de difícil acesso e provimento, com o objetivo de estimular a migração e a fixação desses profissionais. Mas essa proposta não pode estar isolada de outras, como o de um aumento real da participação do Estado no financiamento da saúde, com a destinação de um mínimo de 10% da receita bruta da União para o setor. Do apoio à tramitação e votação do PLS 174 de 2011, que institui a Lei de Responsabilidade Sanitária no Brasil.
já que não tem espaço político para se falar em reforma tributária, ao menos a lei da responsabilidade sanitária. Oferecendo, então, aos gestores e à sociedade mecanismos para assegurar a transparência na execução e fiscalização das políticas públicas de saúde, inclusive com fixação de metas e a possibilidade de sanções àqueles que não as cumpram. A criação de uma escola especializada na formação e na qualificação de gestores em saúde pública para atuação no âmbito do SUS em suas 3 esferas. Que os tornem aptos, sobretudo, a executarem os orçamentos que são poucos previstos para essa assistência. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 36 bilhões de reais do orçamento da saúde não executado. No ano de 2012, tivemos 11 bilhões não executados. Porque não há como se fazer os gestores apresentarem projetos eficazes para terem essas verbas disponíveis e utilizadas. O desperdício do que já é muito pouco. Em síntese, essas são propostas que eu acredito, pressuponho, encontrem guarida no bom senso e, sobretudo, na sabedoria do poder legislativo desse país. Mas não podemos concordar com outras propostas alternativas às propostas que as entidades médicas têm feito. Porque tais propostas se configuram numa análise, e que não precisa ser tão vertical, mas uma análise isenta, uma análise absolutamente pautada nas experiências vividas, se configuram inconsistentes, mas próprias de políticas de governo, mas não coerentes com políticas de Estado. E na saúde, há que se ter política de Estado. Não penso, em princípio, com todo um respeito e consideração ao autor do projeto, pernambucano, nobre, ao senador Paim, de tantas lutas e vitórias, inclusive com apoio a reivindicações da própria classe médica, merece toda a nossa reverência. Em síntese, a todos que fazem esta Câmara, este Congresso, este Senado, este Poder Legislativo desse país. Mas não podemos deixar de fazer a nossa análise crítica, porque é exatamente nesse processo dialético de razões e contra-razões que se estabelece um processo democrático, com toda transparência e verdade, como tem que ser feito. E é nesse sentido que eu coloco que um projeto de vinda de médicos, por exemplo, do estrangeiro, como alternativa para essa assistência, quando existem médicos no Brasil concentrados de maneira inadequada, mas suficientes à demanda assistencial nessas áreas e que não o fazem pelas experiências já vividas por esses médicos e transmitidas de par a par, de que não se pode assumir responsabilidades com valores tão nobres e absolutos como vida e saúde, sem condições minimamente necessárias para esse exercício. Esses médicos não querem apenas estímulo como salário digno, como carreira, ascensão funcional, eles querem também, sobretudo, no mesmo patamar de exigência, mínimas condições de trabalho, porque não concordam com uma pseudo-assistência à saúde. Isso está no campo da objeção de consciência, que tem matriz valorativa e jurídica na nossa Carta Magna. Não se pode exigir de um egresso que, contrariamente à sua consciência, vai exercer a profissão numa área em que ele tem a convicção de que não pode assumir responsabilidades que são pessoais e intransferíveis. Ser partícipe de um processo de uma assistência ineficaz, de uma pseudo-assistência, talvez trazendo mais risco do que a própria desassistência, já que quem está desassistido vai lutar, procurar se deslocar para um centro mais próximo e ter um atendimento minimamente qualificado. Mas se ele pensa que tem uma assistência no seu local, e essa é uma pseudo-assistência, ele está submetido a um risco maior. E há médicos que têm objeção de consciência, não são poucos. As experiências, repito, lhe trouxeram essa definição e esse convencimento. De forma que não é médico estrangeiro e também não seria um serviço civil obrigatório, levando esses egressos para essas regiões sem condições de atendimento, que seria a solução para os nossos problemas. Por fim, sei que meu tempo já esgotou, mas eu pediria ainda 2 minutos
para evidenciar como é realmente documental, por exemplo, a falência de programas como esse. Importação, por exemplo, de médicos que vêm do exterior, como, por exemplo, os cubanos noticiados recentemente, antes de ontem, pelo Ministério das Relações Exteriores. 6 mil médicos, traz dos cubanos. Muito bem, 93% desses médicos cubanos, 93% dos inscritos no Revalida foram reprovados em 2011. E 94% desses médicos cubanos inscritos no Revalida foram reprovados em 2012. Um programa governamental de revalidação do diploma, elaborado por técnicos indicados pelo próprio governo. Ora, senhores, não é com uma assistência de péssima qualidade que se faz programas coerentes com a dignidade humana do nosso povo. Bom, em síntese, não é com o serviço civil obrigatório, contrariando, repito, a consciência dos médicos que têm compromissos vocacionais, mas sabem das responsabilidades do mistério que lhe cai sobre os ombros. E se recusam a ir para essas áreas que não merecem condições nenhuma. Precisamos de referência, contra-referência, transporte tempestivo, um mínimo de condição diagnóstica, hospitais que têm alguma resolubilidade, mesmo quando se trata de uma atenção primária. Isso não existe. É verdade, encerro aqui dizendo que, e tomo emprestado as célebres palavras de Martin Luther King, é claro que o grito dos inocentes não podem ter resposta no silêncio dos bons, mas essas respostas não podem estar com substrato em falsa assistência, em assistência desqualificada, em engodo humilde parasita da ingenuidade humana, que infelizmente acomete percentual altíssimo, mais de 70% da população brasileira, de analfabetos funcionais, que merecem, mais do que outros, o nosso respeito e a nossa consideração. É o que eu tinha a colocar em princípio e agradeço o tempo acima do estipulado.